bom dia. Nesse exercício, a gente tem esse mecanismo para analisar, né? A gente tem essa manivela AB, que ela está girando no sentido anti-horário, com uma certa velocidade angular constante. Bom, essa manivela ela está articulada com a barra BD, que faz deslizar esse bloco D na horizontal. O que a gente quer saber é justamente determinar a aceleração linear desse bloco D quando esse ângulo varia no 0 graus ou 90 graus. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu já fiz aqui para lembrar, né? Já que a gente vai calcular grandezas lineares, a gente tem que transformar, né, ou mudar de unidade a velocidade angular. Tem que passar tudo em radiano. Então, quando a gente tem 200 RPM, quer dizer que revoluções por minuto. Então, basta fazer o número, multiplicar por 2π radiano e dividir por 60 para ter o resultado, a velocidade angular em radiano por segundo. Bom, então qual vai ser a nossa metodologia para resolver esse exercício, para encontrar a aceleração? Como eu mencionei em aula, para obter a aceleração linear, a gente vai precisar, de qualquer forma, encontrar a velocidade angular de rotação dessa barra. Então, a primeira etapa vai ser encontrar essa velocidade angular. E, para tanto, a gente vai precisar analisar as velocidades lineares. Okay? Uma vez que a gente obtém essa informação, a gente vai poder analisar as acelerações. Bom, então quando θ é igual a zero, né, mais ou menos a gente está nessa configuração, e eu faço o desenho para encontrar esse ângulo beta nessa configuração, porque a gente sabe que vai ser preciso. Okay? Então, como falei outras vezes, eu prefiro encontrar as informações geométricas no início do exercício, quando eu tenho ainda a mente fresca, vamos dizer assim. Então, esse ângulo beta aqui está aqui. Eu tenho o seno desse ângulo, vale 60 sobre 300. Verifique no desenho anterior, que me dá esse valor, e eu encontro um ângulo de 11,5 graus. Agora, vou analisar as velocidades, né, para essa configuração. Começando com o quê? Começando com a manivela AB, porque ela a gente tem todas as suas informações. Manivela AB faz o quê? Movimento de rotação uniforme, então do ponto A, rotação então de eixo fixo. Okay? Então, a velocidade do ponto B ela é horizontal. Nessa configuração, ela aponta para a esquerda, né, porque gira no sentido horário, e vale esse valor. Por que estou interessado na velocidade desse ponto B? Porque as duas partes, né, a parte AB e BD, elas estão articuladas nesse ponto, quer dizer que elas vão compartilhar todas as grandezas lineares, a velocidade e a aceleração. Bom, agora eu vou na segunda parte, né, segundo corpo rígido, que é essa barra BD. E essa barra BD, qual é o movimento dela? Não é um movimento de translação, não é um movimento de rotação puro, então é um movimento plano geral. Para estudar, né, esse movimento plano geral, a gente já viu que pode ser descrito como uma combinação de uma translação e de uma rotação em torno de um eixo fixo. Eu vou pegar aqui a referência do ponto B, porque é nesse ponto que tem as informações. Então, a translação aqui, todos os pontos exatamente a mesma velocidade, VB, é horizontal, e a rotação aqui em torno do eixo fixo, que está no ponto B. Então, a velocidade dd em relação ao ponto B nesse movimento é uma velocidade tangencial, né? Como eu peguei esse sentido como positivo, ela aponta para baixo, e a sua intensidade vale o raio vezes a velocidade angular. É esse que estou procurando. Essa equação é justamente a equação vetorial que relaciona as velocidades. Eu tenho a velocidade do ponto D, que é igual à velocidade do ponto B, mais a velocidade relativa. O que a gente vê como particularidade nesse caso? Esses dois vetores aqui, ó, eles são horizontais. Entretanto, esse terceiro vetor ele é inclinado, né, porque ele é tangente no movimento circular. Portanto, a única maneira para que um vetor horizontal, né, para que VD seja horizontal, é que esse vetor seja nulo. Okay? E, portanto, nesse caso específico, a velocidade angular da barra BD ela é nula. Agora vou analisar as acelerações, visto que encontrei a velocidade angular da barra BD. Nesse movimento da manivela, a gente, como a aceleração angular é nula, né, velocidade angular constante,
a gente não tem componente tangencial da aceleração do ponto B e sobra somente a componente normal, né, que sempre é centrípeta, então aponto para A, e vale R ômega quadrado. Então a gente tem esse valor. Aí de novo, né, o ponto B vai compartilhar essa aceleração aqui. Essa barra eu vou descrever o movimento também, né, utilizando a translação e a rotação em torno do eixo fixo. Ok? Vou utilizar a mesma referência nesse caso, podia ser diferente, mas como eu tenho as informações do ponto B, eu utilizo essa referência. A aceleração do ponto D, a única coisa que eu sei é que ela é horizontal, tá bom? Eu não sei a priori para onde que aponta, e a gente vai descobrir. Bom, então como falei, né, a gente tem a parte da translação, todos os pontos do corpo rígido têm a mesma aceleração, a aceleração do meu ponto de referência, ok? E na rotação em torno do eixo fixo aqui, ó, que está no ponto B, a aceleração no ponto D, ela pode ter uma componente tangencial e normal. Como a velocidade angular de rotação dessa barra é nula, não tem componente normal e sobra somente a componente tangencial. Aí, para a aceleração, eu considero o mesmo sentido positivo que a velocidade angular, mesmo se a gente vê nessa configuração que não faz muito sentido. Ok? Porque a B aponta para baixo, então esse aí deveria apontar para cima para ter alguma coisa horizontal. Mas a gente vai continuar assim. Então eu tenho essas fórmulas, eu tenho essa equação vetorial, né? AD igual a B mais ADB. E aí vou fazer o quê? Vou projetar ao longo dos eixos x e y, como eu falei em aula. Então x horizontal aponta para a direita, y para cima. Aqui, ó, vou precisar desses ângulos, né? Então esse ângulo ele se reencontra aqui. E a gente tem, ao longo de x, AD, vou considerar o valor positivo, é igual a zero, né? B não tem componente horizontal, mas essa componente aqui, ó, essa componente é 0,3 vezes a aceleração angular, vezes o seno desse ângulo. Aí no eixo y, a gente tem zero aqui, porque a gente sabe que a aceleração do ponto D é horizontal, ok? B aponta para baixo, então menos 39,46, que eu acabei de calcular aqui. E esse aí também aponta para baixo, menos 0,3 vezes a aceleração angular. E aqui, ó, cosseno 11,5. Então, dessa expressão, a gente encontra o valor da aceleração angular BD, né, que negativo quer dizer, normalmente estaria no outro sentido. Eu insiro esse valor nessa equação para obter a aceleração do ponto D, a aceleração linear. Aqui, a componente da aceleração é negativa, ok? Então, ela aponta para a esquerda. Então, essa é a resposta da primeira questão. A aceleração do ponto D aponta para a esquerda e vale 8 metros por segundo quadrado. Agora, vamos no segundo caso, quando na configuração θ igual a 90 graus. Então, eu fiz o desenho aqui, a gente vai ter que recalcular esse ângulo beta, cuidado, tá bom? Essa altura, né, varia e a gente encontra o ângulo beta de 30 graus. Vou ir um pouco mais rápido para resolver os casos, mas primeira etapa, a análise das velocidades. Então, também para a manivela, né? A velocidade tangencial aponta para baixo e vale 1,88 metros por segundo. Para a barra BD, né? Eu vou descrever ela também em uma translação combinada a uma rotação, fazer a mesma referência, então faço basicamente a mesma coisa do que a gente fez no primeiro caso. Agora a velocidade, né? Ela é vertical, aponta para baixo. Então para a Terra, né, a velocidade do ponto D, eu sei que é horizontal e também pensando um pouquinho, eu sei que ela deve apontar para a esquerda, né, mas de qualquer forma, visto que a velocidade de B aponta para baixo, a velocidade relativa ela tem que apontar para cima. Então, esse aí já me diz, né, o sentido normal que é esperado para a velocidade angular. Aí eu considero já esse sentido aqui como positivo. Se está errada a minha suspeita, né, ou a minha impressão, o resultado vai dar um sentido oposto. Bom, então considerando esse aí como positivo, né, a velocidade relativa, que corresponde à velocidade no movimento de rotação em torno do eixo fixo, ela aponta para cima, a sua intensidade é 0,3 vezes a velocidade angular. Nesse exercício aqui, eu vou projetar, mas eu lembro para você que em aula também a gente viu que para 3 vetores a gente pode utilizar o triângulo de vetores. Então, aconselho você
o sugiro você fazer daquela forma. Bom, eu preciso desses ângulos. Esse ângulo 30 graus, ele se encontra aqui, quer dizer, ele se encontra aqui também. Projetando no eixo Y, porque o que me interessa é a velocidade angular. Como a componente em y da velocidade relativa tem que compensar a componente em y da velocidade do ponto B, porque o D se desloca horizontalmente, a gente já aplica ao longo de y. Então, 0 é igual a menos 1,88 mais 0,3 ômega cosseno 30. E a gente obtém a velocidade angular de rotação da barra BD. Agora vamos passar na análise das acelerações, né? Então, no caso da manivela AB, a gente, de novo, né, só tem componente normal, ok? Então, nessa configuração é horizontal, aponta para a direita porque é centrípeta e tem esse mesmo valor da aceleração. Utilizando essas informações para a barra BD, ok? Que eu vou descrever como uma combinação da translação e da rotação, de novo como referência ao ponto B. O que a gente tem aqui? AB, AB. Agora, na parte da rotação em torno desse eixo fixo, né, a diferença com outro caso é que, visto que a velocidade angular BD é diferente de zero, também a aceleração tem uma componente normal. Bom, eu considero o mesmo sentido positivo para a aceleração quanto para a velocidade angular, que ajuda a raciocinar, não inverte as coisas. Bom, o resultado final vai dizer o sentido certo ou errado. Então, aqui a aceleração normal, a gente sabe que é raio vezes a velocidade ao quadrado, então dá um número, aponta assim. E a aceleração tangencial é o raio vezes alfa. Vou também ter que projetar essa equação, né? A gente tem 4 componentes agora, então para projetar é a única maneira que a gente tem ao longo dos eixos x e y. Sabendo disso, eu já preencho os ângulos que vão ser necessários, então 30 graus vai se encontrar aqui e vai se encontrar aqui também. Aí quando eu projeto essa equação em relação ao eixo x, o que eu tenho? AD, ok? Vou considerar positivo para lá, é igual a AB, 39,46, menos esse aí, ó, 15,7 cosseno 30, menos 0,3 vezes alfa, seno 30. Aí em y, esse aí, ó, vale zero, também B não tem, zero. Aqui a gente tem componente negativo, né? Então vai ser menos 15,7 vezes seno 30. E aqui, ó, componente positivo, 0,3 alfa cosseno 30. Dessa equação, eu vou encontrar a aceleração angular, que é positiva, vale 30,2, e colocando nessa equação, eu encontro finalmente que a aceleração do ponto D ela é positiva e vale 21,3 metros por segundo quadrado. Então, ela aponta para a direita, aqui. Obrigado.